pessoal, essa vai ser a aula de função inversa. Beleza, então vamos definir o que vai ser uma função inversa. Se nós tivermos, por exemplo, dois conjuntos A e B, ok? Com alguns elementos, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Nós vamos definir como uma função quando um conjunto atira flechas em direção a outro, ou seja, para um x igual a 1, nós temos um y igual a 3. Para x igual a 2, nós temos um y igual a 4. O que vai ser a função inversa? Vai ser exatamente o inverso disso aí. Se nós tivermos o mesmo conjunto A e B com os mesmos termos, né, nós vamos definir como função inversa, ou f na menos 1, a função que vai atirar as flechas no sentido contrário, ok? Beleza. Para nós encontrarmos uma função inversa, nós temos que ter atenção a alguns detalhes, né? A primeira coisa, nós temos que verificar se é função, tá? Para a gente verificar se é função, nós temos que fazer o teste da reta vertical, ok? O que é o teste da reta vertical? Se nós tivermos um gráfico, né, nós temos que traçar retas verticais e essa reta não pode cruzar o gráfico duas vezes, só pode cruzar o gráfico uma vez para ser função. Se nós tivermos, por exemplo, uma coisa assim, nós cruzamos duas vezes o gráfico e aí não é função. Ok. Depois disso, nós temos que verificar se a função é bijetora. Tá? E para a função ser bijetora, o que ela tem que ser? Ela tem que ser injetora e sobrejetora. Tá? Como que a gente verifica se a função é injetora? E como que a gente verifica se a função é sobrejetora? Para a função ser sobrejetora, não pode sobrar nada em B. Não sobra nada em B, ok? Essa função aqui é sobrejetora, porque não tem nenhum termo a mais que não está recebendo flechas, ok? Se tivesse um 5, por exemplo, aqui que não recebesse nenhuma flecha, a função não seria sobrejetora. Como esse conjunto, todos os termos em B recebem flecha, é uma função sobrejetora. Para ser função injetora, o que nós temos que saber? Cada x pode soltar apenas uma flecha, ok? 1 está mirando no 3, o 2 está mirando no 4. Então, é uma função injetora. Se, por exemplo, o 1 aqui soltasse flecha no 3 e no 4, isso aqui não seria, né? Não seria injetora. Tudo bem? Então tá. Para a gente calcular uma função, para verificar se a função é injetora, nós vamos ter o teste da reta horizontal. Ok? Então, dando como exemplo aqui um gráfico, vamos pegar aqui este gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui vai ser o gráfico de x ao cubo, tá? Como que a gente verifica se... Como é que a gente faz? A primeira coisa é verificar se é função. Traçar retas verticais e ver que cruza apenas em um ponto. Então, é função. Beleza. Depois que a gente sabe se é função, nós temos que ver se é injetora. Se é injetora, a gente faz retas horizontais. A gente vê que as retas sempre cruzam apenas uma vez, então é injetora. Tá? Injetora, beleza.
E agora a gente tem que ver se é sobrejetora. Como é que a gente verifica se a função é sobrejetora? Nós vamos olhar para o eixo y e vamos ver se ele tem valores de função sempre, né? Vamos olhar aqui. Esse gráfico vai continuar para infinito, e em todo infinito vai ter função, vai ter gráfico para todo o eixo y, para baixo e para cima também, ou seja, nós vamos pintar todo o eixo dos y, né? Completar todo ele, se isso aqui acontecer, então a função é sobrejetora. Se a função é bijetora, por exemplo, primeira coisa, né? Se é função e é bijetora, pode ser inversível. Pode ser inversível. Ok? E agora a gente vai aprender como que a gente calcula a função inversa, propriamente dita. Pegando esse exemplo aqui, x ao cubo, né? F de x igual a x ao cubo. Tá? O primeiro passo vai ser trocar o quê? Trocar f de x troca f de x por y, ok? Então, y igual a x ao cubo. Beleza. Depois, o que nós temos que fazer? Trocar o x pelo y direto, né? Onde é x a gente escreve y, onde é y a gente escreve x. Então vai ficar x igual a y ao cubo. E o último passo vai ser isolar o y, ok? O último passo vai ser isolar y. E aqui nós vamos ter y igual a raiz cúbica de x. Essa daqui é a nossa função inversa. f na menos 1 de x igual a raiz cúbica de x. Essa daqui é a nossa função inversa. Então, recapitulando, para nós encontrarmos uma função inversa, nós temos que verificar, primeira coisa, se é função. Para verificar se é função, nós fazemos o teste da reta vertical. Traçamos retas, se cruzar apenas uma vez sempre, é função. Se cruzar duas vezes, não é função, o exercício para por aí mesmo. Depois nós temos que verificar se a função é bijetora, que significa dizer que ela é injetora e sobrejetora. Para verificar se ela é injetora, nós fazemos o teste da reta horizontal. Ou seja, nós vamos ter que cruzar apenas uma vez com retas horizontais, nunca duas vezes. Se cruzar duas vezes, não é injetora, não pode ser inversível. E sobrejetora, nós pintamos toda a imagem, né? Não sobra nada no conjunto B. O conjunto B que é a nossa imagem. Nossa imagem e o conjunto A que é o nosso domínio. Certo? Depois, a imagem vira o domínio da inversa, né? A imagem da função vira o domínio da inversa e o domínio da função vira a imagem da inversa. Ok? Esse processo aqui, para encontrar o valor da função inversa, começamos com trocando f de x por y, depois troca o x por y diretamente, isola o y e aí está feito. Essa daqui é a tua função inversa. Ok? Então tá, gente, essa foi a aula de função inversa. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.